Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 2 para o concurso da Hemobras. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu queria pedir que você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho da notificação para que quando a gente postar um novo vídeo, você possa aí também acompanhar as atualizações sobre as nossas aulas. Também, se puder, comente aí no vídeo, deixe sua dúvida e também deixe seu like. E se puder ainda, compartilhe com um amigo essas nossas aulas, ok? Muito bem, hoje nós iremos dar continuação ao estudo do Estatuto da Hemobras. E hoje a aula vai ser a aula de número 2, que tem por tema, como funciona uma sociedade anônima de capital fechado, ok? Nós vimos na aula anterior, pegando o gancho da aula anterior, nós vimos que o conceito, ali a natureza jurídica da Hemobras consiste em empresa pública, mas sociedade anônima de capital fechado, certo? Então nós vimos na aula passada os conceitos, as características sobre a empresa pública, o que é empresa pública, as características e a previsão normativa nas leis sobre empresa pública. Hoje nós iremos ver o conceito de sociedade anônima, que não se diferencia, do anterior, da empresa pública. O conceito da sociedade anônima, nós iremos ver aqui como uma companhia, formato empresarial, com finalidade lucrativa, com a natureza de pessoa jurídica de direito privado, cujo capital social é dividido em ações e os seus integrantes são chamados de acionistas. Então veja que o conceito de sociedade anônima aqui, ele não se diferencia muito do conceito de empresa pública na Lei 13.303, que nós vimos na aula passada. Então, nós teremos aqui para uma sociedade anônima, nós teremos o formato empresarial com finalidade lucrativa, Também nós teremos aqui que ela ou se constitui numa pessoa jurídica de direito privado e, por consequência, ela vai ser regida por normas de direito privado. E também nós iremos ver que o capital social dela é dividido em ações, Na aula passada nós vimos que, a respeito do capital social da Hemobras, lá no artigo 4º da Lei de Criação da Hemobras, nós temos lá que o capital social o mínimo a ser integralizado pela União é de 51%, sendo que o demais, o restante, o percentual restante, ele vai ser ou ele poderá ser integralizado pelos estados ou pelo Distrito Federal. Então veja que há aí uma divisão entre o capital social, que no caso mínimo pode ser integralizado pela União, e o restante pelo Estado ou pelo Distrito Federal, certo? Então nesse caso se enquadra aqui nesse conceito de sociedade anônima, certo? Agora, existe as classificações das sociedades anônimas, Então nós temos sociedade anônima de capital aberto e nós temos a sociedade anônima de capital fechado, sendo que a Hemobras ela vai se enquadrar na sociedade anônima de capital fechado. E o que será, o que é o capital fechado? Então veja que o capital fechado vai ser aquela característica daquela empresa onde não demanda registro na CVM, ou seja, Convenção de Valores Mobiliários, certo? E uma vez que não há emissão de valores mobiliários negociáveis em bolsas de valores, certo? Então, no caso da Hemobras, ela não tem as suas ações ali na Bolsa de Valores, por ela ser, a sua característica ser uma sociedade anônima de capital fechado. Ok, gente? Então, é isso, somente isso que eu preciso saber aqui
Não precisa me aprofundar aqui o que é CVM, o que é capital aberto, o que é outras coisas em relação a esse conceito, porque isso não é objeto de questão de prova e a banca com certeza vai cobrar apenas aquilo que estiver na legislação. Então, o que é que eu preciso saber? Que a natureza jurídica da Hemobras é empresa pública e, ao mesmo tempo, ela vai ser uma sociedade anônima de capital fechado, ok? Muito bem, dando continuidade, nós vamos para a forma de criação, né? Como as empresas públicas elas são criadas. Então, nós temos aqui que ela dependerá de prévia autorização legal, e aqui mais uma vez eu trago uma citação do artigo 2º, acredito que é o parágrafo 2º, ou parágrafo 1º, né, da Lei 13.303, né, que nos traz aqui que ela vai ser criada, né, por uma lei que antes da sua criação autorize essa criação, certo? Então vai ser promulgada, vai ser publicada uma lei onde estará autorizando a criação de uma empresa pública. Nós já vimos uma certa parte desse ponto, né, da criação das empresas públicas já na aula anterior, então nós vamos continuar. Da mesma forma, né, as subsidiárias, parágrafo 2º do artigo 2º, elas também devem ser, a sua criação devem ser autorizadas por lei. Muito bem, função social da Hemobras, certo? Função social das empresas públicas e função social da Hemobras. Nós devemos ter em mente, né, que a função social vai ser aquela função que a empresa ela vai desempenhar perante a sociedade, certo? Função social vai ser a função que a empresa vai desempenhar perante a sociedade, é uma prestação de serviço público, né? É uma valorização de um bem comum, né? De algo que pretenda ou que vise auxiliar ou ajudar as pessoas nas suas necessidades sociais, ok? Então, isso é basicamente o que se entende por função social. No caso da Hemobras, nós iremos ter, né, no artigo 1º, mais uma vez, da Lei de Criação da Hemobras, a função social da Hemobras vai ser garantir aos pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, o fornecimento de medicamentos hemoderivados ou produzidos por biotecnologia. Ok, gente? Grave essa função social, essa parte da função social, porque provavelmente vai ser questão de prova. Então, repetindo, função social da Hemobras vai ser fornecimento de medicamentos hemoderivados ou produzidos por biotecnologia, ok? Nós iremos ver mais na frente o que na prática significa ali medicamentos hemoderivados e também biotecnologia. Seguindo, o objeto social está no artigo 4º, né, o artigo 4º da nossa lei, né, nosso estatuto da Hemobras. O objeto social, segundo o artigo 4º, e aí agora a gente vai tentar trazer aqui a explicação, né, desses dois objetos sociais. O objeto social ele se divide em dois pontos, né, em dois objetivos, ou se subdivide em dois objetivos. Nesse caso, o artigo 4º da lei do Estatuto da Hemobras, ele vai trazer que primeiro o objeto social vai ser a produção de hemoderivados, certo? Prioritariamente para tratamento de pacientes do Sistema Único de Saúde, a partir do fracionamento de plasma obtido no Brasil. E aí ele vai falando, é vedada a comercialização somente dos produtos de resultantes. Bom, a gente não vai nos ater em todo o restante que o artigo traz aqui, mas iremos apenas observar esses dois pontos, que é hemoderivados e
o segundo, que é biotecnologia, certo? Então, o que seria hemoderivados e o que seria biotecnológico, né? Os medicamentos, né? Aquilo que a Hemobras produz, né? O objeto principal. Então, eu trouxe aqui um pequeno dicionário, né? Como nós não somos da área de saúde, né? Eu particularmente da área do direito, então a gente precisa aí buscar emprestado, né? Conceitos nos dicionários, né? Nos glossários que tem aí virtuais, para tentar deixar mais completa, né? A nossa aula. Então, hemoderivados vão ser aqueles derivados de sangue ou hemoderivados, são produzidos industrialmente a partir do plasma sanguíneo, costumam ser usados no tratamento de pacientes hemofílicos, soropositivos, queimados e pessoas com câncer, entre outros. Então, na prática, né, só para a gente entender que isso não vai cair na prova, conceito de hemoderivado, mas só para a gente ter ideia do que é, vai ser aquele derivado de sangue, certo? Vai ser aquele medicamento, aquele material que é derivado do sangue. Já os biotecnológicos vêm de biotecnologia, que implica no ramo da biologia, que desenvolve tecnologias a partir de organismos vivos ou matéria-prima a partir deles, baseando nos processos biomoleculares e celulares, para criar ou modificar produtos e resolver problemas na sociedade. São exemplos de produtos e métodos criados a partir das ciências biológicas aplicadas, vacinas, antibióticos, clonagem, transgênicos, fertilização in vitro. Veja bem, eu não estou dizendo que existe esse tipo de serviço ou de coisa que é produzida na Hemobras, mas aqui eu estou apenas citando exemplos de materiais que podem ser produzidos por meio da biotecnologia, certo? Então, eu acredito que deu para entender aí basicamente o que é hemoderivados, né, e o que é biotecnológico, né, o que são hemoderivados e o que são biotecnológicos. Seguindo, nós vamos aí para o artigo 5º, né, para a parte mais chatinha, que é a parte das competências, né? As competências, apesar de elas serem um pouquinho chatinhas, porque é só tipo um repeteco, né? É tipo só verbos, né? No infinitivo, mas elas são de suma importância porque diz respeito àquilo que a Hemobras ela faz na prática, certo? Então, nós temos aí basicamente 11 competências, né? Temos aí 11 competências do artigo 5º, e aí eu já deixei aqui bem grifadinho para você apenas observar aquilo que vai estar grifado, né? Uma dica para decorar competências em leis, não só nessa lei, mas em qualquer outra lei, é tentar pegar as palavras-chave, né, que estão em forma de verbo infinitivo, e ali depois tentar fazer uma sigla, né, um mnemônico que possa dar uma ideia. Eu não tive tempo de fazer um mnemônico, mas você pode tentar fazer aí, usando a sua criatividade. Então veja, inciso primeiro, captar, armazenar e transportar plasma para fins de fracionamento. Então, essas são as competências. A primeira competência, captar, armazenar, que dá a ideia de guardar, né? Captar dá a ideia de tirar, né? de sugar aquele material. Armazenar dá a ideia de guardar, e transportar, que dá a ideia de se locomover de um lugar para o outro, ok? Segunda competência, avaliar a qualidade do serviço e do plasma a ser fracionado por ela, ok? Avaliar a qualidade do serviço e do plasma a ser fracionado por ela. Por ela quem? Pela Hemobras, né? Terceiro, fracionar o plasma ou purificar produtos intermediários, né? Aí ele diz aqui que são pastas para produzir hemoderivados. Então, fracionar o plasma ou purificar produtos intermediários, ok? Quarta competência, distribuir hemoderivados e biotecnológicos, né?
E essa questão de distribuir dá também aquela ideia, passa aquela ideia de algo gratuito, né? De uma doação, né? Distribuir o plasma ou purificar produtos intermediários. Hemoderivados e biotecnológicos, né? Inciso 4. Inciso 5. Desenvolver programas de intercâmbio com órgãos ou entidades nacionais e estrangeiras, né? Então, aqui, uma das competências vai ser desenvolver programas de intercâmbio, que tem a ver com relações internacionais, né? Com outras empresas exteriores que tratem da mesma matéria, do mesmo produto, que são hemoderivados e biotecnológicos, para o bem da empresa, né? Para o crescimento, o desenvolvimento da empresa. Inciso 6, nós iremos ver desenvolver programas de pesquisa e desenvolvimento. Então veja, é basicamente só isso que eu preciso decorar, né? É claro que pode haver um inciso aqui, uma competência aqui, que vai dar algum detalhezinho e você tem que grifar além desses verbos principais, né? Mas, no geral, é somente essa parte que você precisa decorar, né? Por quê? Porque sempre vai se referir a materiais hemoderivados e materiais biotecnológicos, né? Então, desenvolver programas de pesquisa e desenvolvimento. Sobre o quê? Então, você já vai saber que é sobre materiais hemoderivados e biotecnológicos, né? 7, nós temos aí criar e manter estrutura de garantia da qualidade das matérias-primas, processos, serviços e produtos. Então, estrutura de garantia da qualidade, né? Criar e manter. O 8, fabricar produtos biológicos e reagentes obtidos por engenharia genética ou por processo biotecnológico na área de hemoterapia, ok? Então, fabricar produtos biológicos e reagentes. É isso que eu preciso gravar. O 9, nós teremos aí celebrar contratos e convênios com órgãos nacionais da administração direta ou direta, né? Eu grifei aqui, mas essa outra parte também é importante, né? Que tem a ver com empresas privadas e com órgãos internacionais. Então veja aqui, os contratos que podem ser estabelecidos pela Hemobras, eles têm uma certa abrangência, né? Então, não se restringe apenas à própria administração, direta ou indireta, mas podem ir para empresas privadas, né? E também órgãos internacionais, certo? É por isso que existe a função do concurso de compras, né? E dentro dessa questão de compras tem compras nacionais, compras internacionais. Existe toda uma disposição a respeito dessa função, certo? Agora, inciso 10, né? Nós iremos ver aqui formar, treinar e aperfeiçoar o pessoal necessário às suas atividades, né? Formar, treinar e aperfeiçoar, né? Então aí está relacionado aos seus funcionários, que é competência da Hemobras, né? Capacitação, cursos de aperfeiçoamento, né? Formação, competência da Hemobras. E por último, o inciso 11, que é exercer outras atividades inerentes às suas finalidades. Então aqui se enquadra uma série de atividades que estejam ligadas ao seu objeto, que é tanto hemoderivados como biotecnológicos. Terminamos as competências, né? As competências, e agora nós iremos para o interesse público, né? Da Hemobras. E aqui nós observamos que há uma pergunta que nós fazemos ao ler esse artigo 6º, né? Que é: quem orienta ou dirige a Hemobras, né? Aí é até uma reflexão a ser feita quando se lê esse artigo, né? Porque a leitura do artigo diz o seguinte: a Hemobras poderá ter suas atividades sempre que consentâneas com o seu objeto social, que a gente viu agora há pouco, que é tanto hemoderivados, né? Como também biotecnológicos. Então, sempre que consentâneas com o seu objeto social. Então, esse é o objeto social deles. Orientadas pela União
de modo a contribuir para o interesse público que justificou a sua criação. Então, dá uma ideia de que a Hemobras, apesar de ser um braço, né, do Ministério da Saúde, ligado ao Ministério da Saúde, à União, mas ela só deve receber orientações da União, só deve cumprir as orientações da União quando estas estiverem de acordo com seu objeto social. Então isso aí é uma questão a ser observada, ok? Muito bem, continuando, da orientação pela União sobre obrigações, né, e aí eu coloquei entre parênteses aqui para esclarecer melhor quando da leitura desse artigo 7º, ok? Então, quando diz da orientação pela União, está relacionado, né, às obrigações ou responsabilidades de cunho financeiro, certo? Pela União, né, daquilo que a União passa para a empresa e que tem um cunho, uma natureza, né, financeira. Então, quais são as hipóteses, né, que a União, aliás, que a Hemobras, ela vai receber essas obrigações, vai ter que cumprir obrigações financeiras ou responsabilidades financeiras, certo? Então, vamos ler o artigo 7º. No exercício da prerrogativa de que trata o artigo 6º, veja que a gente acabou de falar, que para receber uma orientação da União tem que estar ligado ao objeto social da Hemobras. Aí ele diz assim, a União somente poderá, olha aí o somente, questão de prova, né? Tirando esse somente, vai ser uma pegadinha aí, né? E as bancas costumam muito fazer essas pegadinhas, né? Somente poderá orientar a Hemobras a assumir obrigações ou responsabilidades, incluindo a realização de projetos de investimento e assunção de custos e resultados operacionais específicos, em condições diversas a de qualquer outra sociedade do setor privado que atue no mesmo mercado quando. Aí quando ele coloca quando, sempre com a lei, coloca quando, né, leia-se como hipótese, certo? Então já coloquei aqui em vermelho. Observe que esse artigo é um período bastante longo, né? Que dá uma enrolação aqui e se você não tiver cuidado, você não chega aqui, você não entende o que é que ele começou a falar no começo. Por isso que eu grifei que aqui, né, de negrito, e deixei aqui bem explicitado que se trata de obrigações e responsabilidades financeiras. Então, a pergunta é, quando a Hemobras vai poder ou vai ter que se obrigar ou se responsabilizar financeiramente por algo que a União, né, transmitiu, né, ou passou para ela, né? Então, temos apenas duas hipóteses, né? A primeira, esse primeiro vai ser quando estiver definida em lei ou regulamento, bem como prevista em contrato, convênio ou ajuste celebrado com o ente público competente para estabelecê-lo, observada a ampla publicidade desses instrumentos. Então, eu sou a Hemobras, né? Vamos fazer essa hipótese aqui, eu sou a Hemobras. Eu sou obrigada a fazer algo, né, ou a cumprir determinada obrigação financeira passada pela União? Sim, mas somente na hipótese de estar definida em lei, ou regulamento, ou celebrado em contrato, ou convênio, ou ajuste, né? Então veja que isso é algo muito importante a ser observado, também pode ser questão de prova, ok? E além de estar em um desses instrumentos, tem também que estar, tem que ter o caráter público, tem que ser dada a publicidade dessa obrigação ou responsabilidade, ok, gente?